Meus amigos, estávamos falando de Bezerra de Menezes, médico, político, e falávamos da sua militância na doutrina espírita. Ele era escritor, como eu já disse, e passou a colaborar com a revista espírita chamada O Reformador. Mas como médico, naquela época, já existia e ainda existia muita discriminação. E até hoje existe, porque às vezes as pessoas não compreendem o que é espiritismo. Eles fazem confusão com o espiritismo com outras religiões, principalmente religiões de origem africanas. Toda religião merece respeito, seja ela qual for. Nós espíritas respeitamos cada religião, mas o espiritismo é uma religião baseada nos evangelhos de Jesus. É uma religião cristã. E, às vezes, e naquela época de Bezerra de Menezes, as pessoas não achavam isso. Então passavam a criticá-lo, a discriminá-lo dentro do próprio hospital onde ele trabalhava. Então teve algumas dificuldades. Mas mesmo assim, ele continuou firme na participação do Espiritismo no Rio de Janeiro, chegando, inclusive, a participar da direção do Espiritismo na cidade do Rio de Janeiro. E também, como o Rio de Janeiro, na época, era a capital do Brasil, centralizava ali toda a diretoria, o comando do Espiritismo do Brasil. Espiritismo esse iniciante, com muitas dificuldades. Mas Bezerra de Menezes, o que mais qualificou a sua trajetória como espírita foi a caridade praticada. Por isso, ele passou a cuidar dos pobres. Ele passou a deixar no Rio de Janeiro, em Petrópolis, naquela região toda, ajuda às pessoas pobres. E por isso é que ele recebeu o título de médico dos pobres. Ele atendia totalmente de graça. Ele tirava do próprio salário dinheiro para dar para a pessoa, quando elas não tinham dinheiro para comprar remédio. Tem um fato interessante, que ele atendeu uma senhora pobre e deu a receita. E a pessoa não tinha dinheiro para comprar aqueles remédios receitados pelo Bezerra de Menezes. Ele procurou nos bolsos dinheiro para dar para essa senhora comprar o remédio, mas não tinha. Ele também, naquele momento, estava desprovido de dinheiro. Então, o que ele fez? Ele não distribuiu. Tirou o seu anel de grau, o seu anel de formatura, anel de médico, e deu para a mulher, falou: venda esse anel e compra os seus remédios. A senhora foi numa farmácia e lá ela empenhou o anel com o farmacêutico e contou o caso para o farmacêutico, e o farmacêutico deu a ela os remédios receitados. Posteriormente, esse farmacêutico parece que procurou o Bezerra de Menezes para devolver o anel, mas aconteceu esse fato que marca, sim, o desprendimento material de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, inclusive, tem um filme feito sobre a vida dele. O filme chama Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. Esse
teve a direção do famoso cineasta Glauber Santos Paiva Filho e Joel Pimentel, dois grandes cineastas. E nesse elenco, vários artistas, inclusive o Carlos Vereza, que é um artista da Globo, fez o papel de Bezerra de Menezes neste filme. É interessante porque esse filme foi lançado em 2008 e teve uma repercussão muito grande no Brasil, mas não tão grande como foi o outro filme espírita lançado, chamado Nosso Lar. Assim, como escritor, Bezerra de Menezes publicou vários livros. O primeiro deles foi o livro da tese dele como médico, chama Diagnóstico do Cancro. Depois ele escreveu outros livros de medicina. E quando ele estava na militância política, ele também escreveu livros, como por exemplo A Escravidão no Brasil, as medidas que devemos tomar para extingui-las sem danos para a nação. Escreveu também livros dentro da própria doutrina espírita e, principalmente, escreveu muitos artigos para a revista O Reformador. Kardec Bezerra de Menezes é também chamado o Kardec brasileiro, porque ele, além de se destacar como um médico extremamente caridoso, ele era muito intelectualizado e escrevia artigos impressionantes que impressionavam a todos na sua firmeza doutrinária, passando conhecimento para todos aqueles que gostam do Espiritismo. Então, Bezerra de Menezes foi um marco. E, inclusive, foi presidente da Federação Espírita Brasileira em 1889. E foi depois reeleito presidente dessa Federação Espírita Brasileira. E ele organizava, quando era presidente, congressos espíritas, apesar da forte oposição que sofria das outras religiões e também da discriminação que ainda existia e que até hoje parece que existe um pouco, discriminação do público, do modo geral, por desconhecer a doutrina espírita, discriminava o Bezerra de Menezes no seu trabalho missionário de divulgar a doutrina espírita e de fazer a caridade em nome de Jesus. E assim, meus amigos, nós encerramos essa segunda parte deste programa Colunas de Luz. E vamos passar à terceira parte, onde vamos responder perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Chamamos os nossos comerciais.